Seja muito bem-vindo, meu nome é Daniel Oliver e esse é mais um daqueles vídeos que eu falo sobre algo que está no meio de nós, né? Algo que as pessoas aplicam para a sua vida, mas elas não se dão conta do quão perigoso é. E eu não tô exagerando. Porque assim, tem coisas sobre o amor e os nossos sentimentos que as pessoas tratam com muita banalidade. Mesmo assim, é muito comum na sociedade em que a gente vive. E por conta disso, elas prejudicam a sua saúde mental severamente. E eu não sei você, mas eu acho que saúde mental também é saúde. E assim como a saúde física, ter uma saúde mental debilitada pode te levar a consequências que podem ser terríveis. E claro, uma delas é a morte. E meu objetivo aqui é te dar outras perspectivas sobre o amor e os sentimentos, com o simples propósito de te ajudar a ver os seus sentimentos. Exatamente, vê-los. O problema é que, obviamente, nossos sentimentos são muito complexos e abstratos. E por conta disso, quanto mais visual eles ficam, mais a gente consegue compreendê-los. E quanto mais a gente entende nossos sentimentos, mais a gente consegue dominá-los. E assim, se tudo der certo, com o domínio dos nossos sentimentos e nossas emoções, a gente consegue desenvolver uma inteligência emocional forte o suficiente para lidar com qualquer situação da nossa vida. Situações, claro, que demandam uma forte inteligência emocional. Como sempre, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, então assiste com calma, pega um pão de queijo, um café, se acomoda. Eu também te convido a se inscrever nesse canal, ative o sininho para ser notificado toda vez que eu lanço um vídeo novo, deixa um like para dar aquela força e sem mais delongas, solta essa vinheta. É muito comum que o ser humano romantize muito a ideia do amor. E essa romantização do amor, no meu ponto de vista, é como se fosse uma grande epidemia de uma droga que está se espalhando mundialmente. Onde Hollywood seria tipo Pablo Escobar e o Hugh Grant seria tipo Walter White. E nessa analogia, o nosso primeiro contato com essa droga acontece na adolescência, quando a gente está em contato com nossos primeiros hormônios. E se a gente não toma cuidado, esse vício pode ser carregado até a fase adulta e, como todo vício em drogas, pode acabar com a sua vida. E eu estou aqui humildemente para tentar te oferecer uma recuperação, um rehab. E toma esse vídeo como se fosse uma sessão dos viciados em amor românticos anônimos. E eu sei que como isso está intoxicado na nossa mente, você pode querer falar algo do tipo: olha lá, o Daniel é insensível que não acredita no amor. Olha lá o Daniel querendo me transformar em um emo de novo com suas ideias nihilistas. E cara, obviamente não é isso. Eu tenho uma ideia do que eu considero saudável quando se trata de lidar com seus sentimentos. Eu penso que o maior motivo que as pessoas não conseguem lidar com isso e estão se fodendo por causa do amor todos os dias é simplesmente por acreditarem numa versão fantasiosa desse amor que é vendida todos os dias por Hollywood e Hugh Grant e por todos esses filmes que a gente vê na sessão da tarde. E eu sei que pode parecer muita viagem minha, mas as pessoas estão carregando sua mente com essa droga todos os dias. E quando a gente carrega a nossa cabeça com essa droga e acha que a vida real deve ser levada de tal forma, assim como todas as drogas fazem com a gente toma no meio do nosso... E cara, eu tô falando de filmes aqui porque os filmes são o que são apresentados na nossa vida durante a adolescência. E a gente ama assistir essas coisas como se algum dia fosse ser daquele jeito. E obviamente, isso nunca acontece. Mas a gente também tem essa tendência de nos achar especiais e a nossa esperança nunca morre por causa disso. Só o que acontece é que você fica velho, você fica todo ferrado e fica reclamando que te enganaram a vida toda. E que, consequentemente, você jogou sua vida no lixo. E eu tô aqui pra te ajudar a acordar dessa Matrix do amor que é oferecida pelos filmes da sessão da tarde. Só isso, cara, nada mais. Enquanto a galera adolescente está em busca desse amor dos filmes de comédia romântica e ficam frustrados quando não acham o amor desse jeito, da mesma forma eu fiquei frustrado quando eu não recebi minha carta de Hogwarts, lá quando eu fiz 11 anos de idade. Isso me fez parar de gostar de Harry Potter? Claro que não. Mas mesmo assim foi um pouco difícil pra mim quando eu descobri que aquela fantasia se limitam apenas a filmes e livros do Harry Potter. Tá dando pra entender? E cara, tá tudo bem o Harry Potter ser só fantasia, mas quando se trata dos filmes de comédia romântica, não tem um FDP pra falar que aquilo tudo é fantasia, que aquilo tudo é mentira. Igual tem gente pra me falar todos os dias que Harry Potter não é real. Aliás, tem até quem fale que os filmes de comédia romântica são uma mentira. Mas aí as pessoas pensam, beleza, se não é dessa forma, como é que é então? Como é que é de fato a realidade, Daniel? Bom, o fato é que isso não é uma coisa tão fácil de se descobrir. E mesmo assim as pessoas não ficam questionando e acaba por isso mesmo. E aí a gente se encontra nesse mundo que é amorosamente trágico, as pessoas se ferram todos os dias. E o conceito de amor à primeira vista é uma das peças dessa Matrix maldita. E aliás, eu acho que esse é um bom exemplo pra ilustrar isso tudo, entendeu? E é sobre isso que esse vídeo vai ser sobre. A parada é que na vida real, quando a menina chega em casa e fala pra mãe que ela viu um cara lindo, que ela se apaixonou do nada, a mãe vai achar aquilo muito fofo, vai achar maravilhoso. Vai ficar falando, olha que lindo, a minha filhinha tá amando, olha que legal. E ela faz isso por quê? Bom, tem dois motivos. A primeira é a mais óbvia, que ela não sabe de porra nenhuma do que ela tá falando. Ou ela tem medo de falar que aquilo é muita besteira, porque ninguém quer ser o estraga prazeres insensível, não é verdade? Ninguém quer ser o adulto que fala pra criança que o Papai Noel não existe. E bom, adivinha,
hoje eu tô sendo essa pessoa. Mas não pense que eu tô aqui pra tirar desse mundo de fantasia, pra te jogar num mundo de tristeza. Eu só vou apenas redirecionar suas esperanças pro mundo real, que na minha opinião é muito mais da hora. E muito menos perigoso também. Tranquilo? Então vamos começar com o básico. Por que as pessoas acreditam no amor à primeira vista? Porque elas acham que isso existe. E a resposta pra isso, mais óbvio que a gente pode pensar, é porque ela tá imersa em um mundo totalmente fantasioso que ela criou na cabeça dela. Mas já que esse mundo é fantasioso, já que esse mundo é uma mentira, por que ela não percebe de cara que aquilo é uma farsa? Por que ela não fica tipo... Cara, que porra é essa? Onde que isso é verdade? Porque como eu falei, cara, é uma Matrix. E quando eu falo de Matrix, eu tô falando de um mundo imaginário mesmo. Uma forma imaginária de se pensar que é coletiva. E por ser coletiva, as pessoas tomam aquilo como normal. E não confunda normal com comum. Comum significa algo recorrente. Normal é algo que não é normal, não é saudável. Então sempre que eu falar de Matrix nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo, eu tô falando de ideias imaginárias possivelmente prejudiciais. Ideias que as pessoas aceitam como normal de forma coletiva. Um delírio social, um delírio coletivo. Isso é uma Matrix. Mas na verdade essas ideias, essas mitologias relacionadas ao amor, se você for pensar bem, elas não são nem um pouco normal. Se você aplica um mínimo de racionalidade, você percebe que tem alguma coisa errada ali. Portanto, pense nessa ideia de amor à primeira vista como uma das peças dessa Matrix. Então eu vou refazer a pergunta. Por que as pessoas acreditam nisso? Ou melhor, por que elas gostam de acreditar nisso? Acredite ou não, eu fiquei pensando muito tempo sobre isso pra falar sobre esse tópico. A primeira conclusão que eu pensei, cara, foi porque é mágico. E portanto é fácil de digerir. E tem pessoas que acreditam mais em coisas mágicas do que outras. Tem pessoas que são mais suscetíveis a cair nessa Matrix do que outras. Não só nessa Matrix, mas em qualquer Matrix. Tem pessoas que gostam de acreditar em mitologias fáceis para explicar as coisas. E tem pessoas que estão tão afundadas nessas ideias mágicas que elas ficam até pistola, ficam com raiva quando alguém critica essas ideias. Porque elas estão convencidas em aceitar uma explicação fácil para as coisas. E elas não querem saber da realidade porque a realidade é muito mais complexa. E portanto você tem que pensar mais, você vai queimar mais fosfato, entendeu? Por isso que eu falo sempre, cara, crenças em coisas mágicas te poupam um esforço mental de procurar uma resposta mais plausível. Mas será que compensa? Isso vai de cada um. Quem já viu o filme do Matrix sabe da ideia da Red Pill e da Blue Pill. Você toma a pílula azul para se manter na ignorância e não sair da Matrix. Porque, nesse caso, se você escolhe a pílula azul, a Matrix é muito mais confortável para você. Ou você pode tomar a pílula vermelha para sair dessa Matrix, que você vai ter muito mais trabalho, vai ser muito mais difícil para você, mas vai ser mais real. Entende do que eu tô falando? E a ideia de amor à primeira vista é uma dessas crenças fáceis de engolir, cara. É uma das formas que você tem de tomar essa pílula azul e viver na ignorância. E os filmes e livros estão aí para alimentar a nossa ignorância sobre essa ideia. E assim, consequentemente, vai dificultar a nossa vida fazendo a gente lidar com a realidade de maneira fantasiosa. Se você está se perguntando, Daniel, mas como assim crenças dificultam a nossa vida? Por quê? Eu vou tentar te explicar de maneira simples, beleza? Mas abre sua cabecinha que eu vou te apresentar uma filosofia pesada agora. E para te explicar, eu vou te falar do niilismo. Mas o niilismo de forma otimista. Existe isso, Daniel? Claro que existe. Deixa eu te explicar. E para isso eu vou citar um filósofo francês que eu gosto muito, que chama Albert Camus. Ele falou muito sobre essa ideia de crenças, sentido da vida. Ele falou também que o mundo é um absurdo. Ele ficou conhecido por essa frase: o mundo é um absurdo. E o que isso quer dizer? Vamos pegar a existência de duas formas diferentes. Tem a existência da humanidade e tem a existência do universo. E quando a existência da humanidade entra em contato com a existência do universo, é aí que surge o absurdo. Porque sim, o universo ele existe em caos. Ele vive com as próprias regras e essas regras não fazem sentido em si. Eles não têm um significado pronto, eles estão lá existindo. O universo é o que ele é. E nós, seres humanos, em contrapartida, a gente tenta dar significado para tudo. Ou seja, o ser humano, de acordo com Albert Camus, insiste em colocar sentido em algo que não tem sentido exatamente. Logo, as crenças são ideias prontas que não se encaixam à realidade porque a realidade em si é um caos. Só que a gente cria esse conjunto de crenças para pensar que nós somos muito mais especiais do que realmente somos. E para achar que nós somos muito especiais, nós tentamos atribuir sentido a coisas que não tem. E para ilustrar isso perfeitamente, Albert Camus escreveu um livro chamado O Mito de Sísifo. E eu vou deixar na descrição um vídeo sobre essa ideia se você quiser ver sobre o mito de Sísifo. Mas basicamente ele falou de 3 possibilidades quando o ser humano se depara com o absurdo. O que acontece quando o ser humano descobre que nada tem significado? O que acontece quando a existência do ser humano, que é cheia de significado, se depara com a existência do universo,
que não tem significado nenhum. E ele falou que essas 3 possibilidades são as seguintes. A primeira possibilidade, quando o ser humano descobre o absurdo e a falta de significado de tudo, quando o niilismo é visto por uma forma pessimista, quando a falta de sentido é trágica, a primeira possibilidade é o suicídio físico. E cara, isso acontece muito porque quando as pessoas veem que nada faz sentido, elas acham isso trágico. E elas acabam pensando, cara, já que minha vida não faz sentido e que nada tem significado, pra que eu vou viver? Não é mesmo? E obviamente eu vou explicar porque essa possibilidade é ilógica e não deveria fazer sentido, mas calma. Até porque o suicídio físico é uma solução permanente para um problema temporário. Isso todo mundo já tá cansado de ouvir. Mas beleza, qual que é a outra alternativa, a segunda alternativa que ele fala quando o ser humano se depara com um absurdo? A segunda possibilidade é o suicídio filosófico. Ou seja, basicamente ela não aceita que o mundo não faz sentido e ela prefere criar crenças para dar significado a tudo. Mas só que quando ela faz isso, o questionamento todo acaba. As respostas estão prontas na cabeça dela. E com isso nascem religiões, dogmas, seitas e até as ideias irrealistas sobre o amor, até as crenças que a gente acredita sobre o amor faz parte do suicídio filosófico. Essas crenças que todo mundo acredita, mas não faz sentido nenhum. Quando eu falo que não faz sentido é porque elas não se aplicam à realidade do caos. Tenta pegar essa ideia. E nesse quadrante das formas irrealistas de ver o amor, também se encaixa essa ideia do amor à primeira vista. E deixando claro que quando eu falo de suicídio filosófico, significa viver nessa Matrix, um lugar com todas as respostas, onde tudo faz sentido, mas às custas de ser tudo imaginário. Sendo a primeira possibilidade o suicídio físico, a segunda possibilidade o suicídio filosófico, qual que é a terceira possibilidade? Então, a terceira hipótese que ele dá, é onde que eu acho que o niilismo fica otimista, né? Na minha opinião, claro, é a hipótese da aceitação do absurdo, no sentido de aceitar o caos do mundo. Aceitar que é possível sim que a gente viva a nossa vida aceitando a nossa insignificância. E aceitar que o simples fato de você estar vivo já é o sentido da vida em si. Porque dentro dessa ideia, o suicídio filosófico, apesar de confortar mais, ele é totalmente imaginário e não condiz com o caos que o universo é. E por causa disso, a gente coloca muitas crenças na nossa vida, entendeu? Só que o problema é que quando a gente faz isso, a gente tá correndo um grande risco de jogar fora a nossa única existência em prol de acreditar em um monte de fantasias. Você tá pegando mais ou menos a ideia? E pela mesma lógica, é por causa disso que as formas irrealistas de ver o amor nos confortam mais. É por isso que a gente gosta tanto desses filmes de comédia romântica, mesmo que eles sejam realistas, entendeu? Porque elas nos dão mais significado, parece que é algo divino. Mas como isso vai contra o caos que é o universo, o absurdo que é o mundo, isso vai dificultar muito a nossa vida quando for colocado de fato na prática. Eu arrisco a dizer também que é por conta das pessoas viverem nessa Matrix que tudo relacionado ao amor hoje em dia parece difícil. Porque certas crenças sobre o amor ou outras coisas são confortáveis para a nossa vida, mas não são nada práticas para o mundo real que é caótico. Tá conseguindo ver? Mas uma vez que você entendeu o porquê dessas crenças romantizadas sobre o amor serem prejudiciais para a nossa vida, e você entendeu a visão mais existencial da parada, vamos tentar dar uma simplificada um pouco nas coisas. De que como a ideia específica do amor à primeira vista bate de frente com a realidade. Ou seja, de que forma ela é irreal. Quando você acaba de conhecer uma pessoa, você tem que concordar comigo que você não teve tempo para conhecê-la de fato. Você não teve tempo para conhecer como ela é de verdade. E todos nós, querendo ou não, já imaginamos como seria aquela pessoa perfeita e ideal dos nossos sonhos melados. Só que tem um problema, cara. Mente vazia é a oficina do diabo. Eu percebo que tem uma tendência das pessoas deixarem essa versão ideal, dessa versão imaginária, tomarem conta da vida delas. E acaba que ela também toma conta de suas expectativas. E, mano, isso é foda. E fica mais foda ainda quando a gente tem um monte de livros, séries, filmes que ficam alimentando a nossa fantasia. E, cara, presta atenção. Antes que você fale, eu não tô criticando que esses filmes existam. Eu mesmo gosto deles. Mas o problema é que a gente tem que perceber que aquilo é ficção. Parece muito óbvio eu falar isso, eu sei. Mas acaba que não é tão óbvio assim, porque eu já vi muitas pessoas basearem seu modelo de amor ideal, né, nessas obras de ficção. Ou até mesmo esses casais de Instagram que a gente vê, onde os dois são extremamente lindos e ricos, e fazem aqueles vídeos de mão dada em primeira pessoa, tomando água de coco nas Maldivas, entrando naquelas piscinas aquecidas cobertas da Grécia, ou algum terraço em Paris tomando champanhe e comendo morango
morangos vermelhíssimos naquelas caixas de madeira, olhando pra Torre Eiffel. E assim, por mais que tenham pessoas postando esse tipo de coisa, nem a vida deles deve ser 24 horas romântica daquele jeito. Essa vida com passeios no parque, água de coco nas Maldivas, tá pegando ideia? O que me leva a uma outra questão. Se eu te perguntasse agora o que você tem mais de precioso na sua vida, você saberia responder? Se você não sabe, eu vou te falar agora, beleza? É o tempo. Quando a gente se prende muito a essas ideias imaginárias, como por exemplo, você achar que você vai estar numa lanchonete e você vai achar o cara que é o amor da sua vida e vocês vão envelhecer juntos assim do nada, você sem perceber, você tá jogando seu tempo fora. Quer ver? E eu vou te explicar isso com a teoria do caos. Você já ouviu falar na teoria do caos? Eu não vou entrar em definições muito específicas, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição se você quiser ver também, mas basicamente a teoria do caos fala que a vida tem um formato fractal e imprevisível. E por quê? Porque pequenas decisões, de acordo com a teoria do caos, né, podem mudar a sua jornada completamente. É o que fala o efeito borboleta, que é baseado nessa teoria do caos. Um bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um furacão no Texas. Assiste o filme O Efeito Borboleta pra você ver do que eu tô falando. A questão que eu quero chegar com isso é que mesmo que a gente não saiba o que vem pela frente, se a gente parar pra pensar friamente nas nossas decisões, a gente percebe que algumas podem dar mais merda do que outras. E quando eu falo de dar merda aqui, meu camarada, é você jogar seu precioso tempo de vida no lixo. Tudo por causa de decisões irresponsáveis que você tomou. Tudo baseado nessas crenças e ideias ridículas que eu tô falando o vídeo inteiro. Você já parou pra pensar nisso? Imagina que você tá numa festa e você conhece um cara, uma menina que se encaixa perfeitamente no seu modelo de pessoa ideal que você criou na sua cabeça. E acredita que por grande azar ele acredita nas mesmas merdas que você, e vocês decidem que, sei lá, o destino conspirou a seu favor. E no dia seguinte vocês decidem ficar juntos, o que é uma puta de uma burrice, mas enfim. Eu não tô aqui pra cagar regras. Por isso deixa eu te explicar o que eu quero dizer. Como você não conhece aquela pessoa, automaticamente a sua mente preenche os vazios dela com a sua imaginação. Só que ao longo do tempo, você vai percebendo que aquela pessoa não é exatamente como você imaginou. Você percebe que aquela pessoa não é tão perfeita assim. Obviamente que não. Quando você entra numa situação assim, na melhor das hipóteses, você se liga de que você está imaginando uma pessoa perfeita que não existe, né? E termina um relacionamento assim, que nunca deveria ter acontecido no final das contas, né? E ainda na melhor das hipóteses, você aprende a não criar personagens fictícios de pessoas perfeitas na sua cabeça. Agora, na pior das hipóteses, sua ficha vai demorar muito pra cair. E quando você vê, você já está com essa pessoa há anos. Mas quando você tá muito tempo com uma pessoa, ao invés de você se ligar do quão trouxa você foi e evitar perder mais tempo ainda, você continua batendo na mesma tecla, dando soco na ponta de faca, você acaba continuando seu relacionamento com aquela pessoa que você descobriu que você odeia, se convencendo de que vocês têm que ficar juntos. E é aí que nascem aquelas pessoas que tentam mudar a outra pra se adaptar àquela ideia imaginária que ela imaginou desde o começo. E é nesse ponto que aparece aquela frase que eu acho escrota, que é aquela que é assim: você não é mais a mesma pessoa, ou você mudou, você não é mais daquele jeito. Alerta de spoiler, ela não mudou. Ela sempre foi daquela maneira. Foi você que imaginou aquela pessoa de maneira irrealista e no final você tomou no seu brioco. E com razão, porque ao invés de ter dado o tempo de conhecer melhor aquela pessoa, você quis agilizar tudo e acreditar que aquela pessoa era a pessoa dos seus sonhos molhados. O foda é que quando relacionamentos assim acabam, as pessoas custam a ver que o erro foi acreditar nesse mundo de fantasias irrealista desde o começo. E aí termina, a pessoa vai pra boate, enche a cara, dá PT, pega AIDS, gonorreia, enfim. E acaba que no final, ao invés de aprender, ela acha outra pessoa pra cometer os mesmos erros. E nessa brincadeira você vai ficando velho, o tempo vai passando, e aí você chega no final da sua vida e quando você olha pra trás você vê o tanto de tempo que você perdeu fazendo besteira. Tudo às custas de acreditar em coisas idiotas e banais, como acreditar que você apaixonou por alguma pessoa que você viu agora, que você se apaixonou por uma pessoa só de você olhar pra ela. Isso tudo além de trazer estrago para a sua vida, isso tudo além de causar o enorme estrago na sua vida, mancha a ideia do que era pra ser um amor de verdade, cara, do que era pra ser um relacionamento de verdade. Por causa de pessoas assim que fazem esse tipo de besteira e se fodem no final, outras pessoas ficam com medo de entrar no relacionamento achando que vai ser daquela maneira, sendo que a função de um relacionamento, na verdade, é te fortalecer. É uma força para adicionar à sua vida e não sugar sua energia. Senão,
Qual que é o objetivo, velho? E outra coisa, você não pode ser um kamikaze emocional. Você tem que cuidar das suas emoções e dos seus sentimentos e não se jogar pra qualquer pessoa. Quando as pessoas tratam seus sentimentos com descaso, deixando qualquer pessoa entrar na sua vida e fazer a merda que eles querem, você chega num ponto que sua cabeça naturalmente vai estar moída. Suave? Agora que você sabe de tudo isso, o que fazer ao invés? Muito bonito você falar isso, Daniel, mas eu quero dicas práticas. Então beleza. Anota aí. Começando pelo mais óbvio dos óbvios. Livre-se de crenças imaginárias sobre o amor. A sua vida não é um filme da sessão da tarde. E eu te prometo que apesar de não ser tão confortável quanto acreditar nesse monte de besteira, pensar de forma realista sobre o amor primeiro vai preservar a sua saúde mental, vai te dar melhores ferramentas para que você possa escolher a dedo o que entra na sua vida, se for entrar, e vai te fazer sentir mais vivo. E o que eu quero dizer com se sentir mais vivo? Porque crenças em geral, cara, você tem que pensar que são como drogas. Elas te privam de ver o mundo real porque o mundo imaginário é mais confortável. E assim como as drogas, as crenças criam um mundo mais bonito, mas esse mundo mais bonito é apenas na sua cabeça. E se você tentar viver sua vida cheio de crenças confortáveis, você vai se fuder mais. Porque tentar viver sua vida de forma irrealista não funciona quando ela é aplicada à sua realidade. Assim como as drogas, as crenças cegas te fazem gastar até muito mais dinheiro do que você não acreditar nessas besteiras. Porque você vai ficar tão cego acreditando naquilo, vai buscar mais daquilo, achando que a solução está ali, que se você for pensar financeiramente, pode ser um desastre. Nem sempre, mas pode ser. Por outro lado, quando você deixa essas crenças de lado e passa a ser mais crítico com o mundo à sua volta, buscando ter mais perguntas do que respostas, e buscando analisar melhor as pessoas que entram na sua vida, ao invés de deixar qualquer um entrar, você entra em sintonia com a realidade. E por isso você se sente mais vivo. Quando você aceita que sua vida é parte desse caos que não precisa necessariamente de ter um significado, você está livre para fazer o que quiser, porque você pode dar o significado para sua vida. A realidade é mais bagunçada? Sim. A realidade é um caos? É. O mundo é um absurdo? Sim. O mundo é complicado de entender? Muito. Compensa mais viver em um mundo bagunçado e sem tantas respostas assim, do que um mundo imaginário cheio de explicações prontas e respostas prontas que vão me confortar, mas serão completamente falsas? Ao meu ver, compensa sim. Compensa mais a aceitação do que o suicídio filosófico? Pode crer que sim, cara. Eu usei o exemplo do amor à primeira vista nesse vídeo, uma ideia que é simples, né? Mas essa forma de sair da Matrix e pensamento crítico, você pode levar pra qualquer crença idiota que você tá tendo na sua vida. Tudo depende do quão honesto você quer ser com si mesmo, entende? Na verdade, deixa eu te perguntar uma coisa. No final das contas, né? Quem que sabe mais? A pessoa que vive num mundo de crenças mágicas cheias de respostas imaginárias? Ou uma pessoa que vive com o pé no chão, que não tem tantas respostas assim, mas essas poucas respostas que ele tem são embasadas em um raciocínio lógico, que tem um embasamento lógico? Responde aí pra mim. E por último, eu vou te dar uma dica bônus. A pessoa que tem mais a tendência de criar um modelo de pessoa ideal na sua cabeça são as pessoas que mais apresentam sintomas graves de carência. E para resolver isso, busque saber um pouco mais sobre a completude, a arte de saber que você é uma pessoa completa e se sentir como tal. Porque assim você passa a ver o mundo e as pessoas não como um destino final para a sua felicidade, mas que essa felicidade comece e termine em si mesmo. E tudo que tá fora do que é você de verdade não vem para te completar, mas para somar a sua completude. E claro, nunca dependa de algo que não dependa de você. Por isso, não dependa do destino para te trazer alguém magicamente. Ao invés disso, seja a mudança que você quer ser para a sua vida, sem, claro, ferrar sua saúde mental, beleza? Se inscreva no meu canal, deixa seu like, comenta o que achou e a gente se vê por aí. Meu nome é Daniel Oliver, um grande abraço e até mais. Tchau.